Vamos lá, então, pessoal, na nossa semana de revisão das unidades 3 e 4. Começando aí pelo compartilhamento dessa tela, que eu estou fazendo do livro, e ao lado vocês estão vendo aqui algumas anotações, que são as ideias principais que a gente vai abordar durante essa revisão. Depois eu vou dar o tempo para que vocês anotem, tá? Unidade 3, meu país, meu estado, meu município. Quando a gente fala, então, sobre isso, a gente vai lá no mapa que traz, então, essa ideia, né? Nós temos, então, o nosso país, onde a gente vai falar que a pessoa responsável por governar o nosso país é o presidente. Temos vários estados que compõem, que formam o nosso país. Cada estado, então, tem o seu governador como responsável. E dentro do estado, nós temos os municípios, onde o prefeito é responsável pelo governo dele. Então, como a gente vê aqui no mapa, né? O mapa que a gente chegou a fazer dentro de sala de aula, onde tem todos os seus estados, também chamados de unidades federativas. É com destaque que a gente vai dar aqui para o nosso estado, o estado de São Paulo, certo? Vamos ver então que esse é o país onde nós vivemos e é que esse mapa ele é importante para os nossos estudos, né? Esse território todo do nosso país é organizado em unidades administrativas menores, que no caso são chamadas então de estados, os quais são representados nesse mapa que a gente acabou de ver. Cada unidade federativa tem a sua sigla, que são essas letras aqui, que normalmente corresponde às siglas iniciais do estado. Cada estado, então, possui uma capital. Coincidentemente, o nosso estado tem a própria capital, São Paulo, né? E os dois únicos estados brasileiros que têm o nome do estado e sua capital iguais são São Paulo e Rio de Janeiro. A capital, o Brasil possui, então, 27 unidades federativas, sendo 26 estados e uma área denominada de Distrito Federal. O Distrito Federal é onde se localiza a capital do nosso país. Aqui no mapa, localizando Distrito Federal, Brasília, ok? No estado do Goiás. Continuando falando sobre o Brasil, nós vamos ver agora no mapa que ele é dividido em 5 regiões. Região é um tipo de organização que nos permite estudar melhor as características, né? Que em geografia esse termo possui um significado especial, assim como o termo paisagem, que vocês já devem ter ouvido falar. O termo região, ele caracteriza uma área e possui aspectos parecidos e, por isso, se diferencia das áreas ao redor. Ao longo desse ano, nós vamos estudar as formas diferentes de divisão do Brasil. Então, nós temos aqui nesse mapa representado as 5 regiões brasileiras, a região sudeste, que é essa onde se localiza o nosso estado, que tem os estados, então, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Essa é a região onde nós moramos. A região sul, a região centro-oeste, a região nordeste e a região norte. Essa divisão, então, ela é considerada uma regionalização do Brasil. Okay? Continuando. Quando a gente fala de território brasileiro, a gente vai falar que ele possui seus limites, suas fronteiras e seus pontos extremos. Quando a gente fala do ponto extremo, norte, sul, é o oposto. Nós temos lá representado a nascente de um rio e lá embaixo o Arroio Chuí. Da mesma forma, os pontos norte, sul, leste, oeste, um é oposto ao outro, certo? Do nosso lado direito, nós temos aqui toda essa parte em azul, que significa que o nosso território é banhado pelo Oceano
Atlântico. Então, nós temos o país como sendo um dos maiores em extensão litorânea. Quando a gente fala litoral, significa isso. Ó. Então, toda essa região de linha azul aqui é banhada pelo Oceano Atlântico. Significa que tem praia, tá? Do outro lado, onde tem esses risquinhos, a gente vai falar que é a fronteira, onde nós temos outros países do continente americano. Por exemplo, nós temos Paraguai, Argentina, Equador, Peru e assim por diante. A gente vai ainda estudar também. Vimos então que nós podemos usar diferentes referências para indicar esses limites e as fronteiras. Por exemplo, limites naturais, quando há rios, morros ou até outros elementos naturais. Os limites artificiais são aqueles feitos, construídos pelo ser humano. Podem ser as estradas, as pontes e outras construções. Dentro do nosso país, nós temos a Constituição. O que é a Constituição? É um livro, é um documento, e ele apresenta um conjunto das principais leis que organizam a administração do país, dos estados e dos municípios. É na Constituição que também encontramos os principais direitos e deveres da população do nosso país, certo? Temos, então, que, através da Constituição, a administração do país, dos estados e dos municípios deve ser divididas entre os seguintes poderes: judiciário, legislativo e executivo. O poder legislativo é composto pelos senadores e deputados federais, certo? O poder judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal da Justiça, certo? O Poder Executivo, que é formado pelo presidente e seus ministros, e alguns membros do Poder Legislativo e Executivo, eles são eleitos pela população, no período de cada 4 anos. Entre eles, o presidente, o governador, o prefeito, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Já os ministros e secretários do Poder Executivo são indicados pelo presidente, pelo governador ou pelo prefeito. Seguindo, então, no nosso livro, todas as atividades já realizadas por nós, em sala de aula, vimos, então, nesta unidade 3, que o Brasil tem 5 regiões, 26 estados e 1 distrito federal. Cada estado tem uma capital, assim como o Distrito Federal, que abriga a capital nacional, Brasília. Todas essas subdivisões brasileiras foram pensadas e organizadas para facilitar essa administração do nosso país. Os limites são as linhas imaginárias que delimitam os territórios, sejam eles estaduais ou federais. Os limites podem ser demarcados por elementos naturais, como rios, serras, ou por elementos artificiais, como estradas e viadutos. E as fronteiras terrestres são faixas de terra próximas aos limites, controladas pelos órgãos federais para verificação de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Então, a gente tem aqui, né, a representação do presidente, que é o país, do governador, que toma conta de um estado, né? E o prefeito, que vai tomar conta do município, de uma cidade. Ou seja, como, por exemplo, a nossa que está dentro do estado de São Paulo. Vimos, então, que a administração brasileira, segundo a Constituição, é dividida nos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Vamos, então, agora para a unidade 4, recentemente estudada por nós. Quem são os responsáveis pelos municípios e pelos estados? Então, a gente vai falar, quando a gente fala município, a gente está falando do prefeito, quando a gente fala do estado, a gente está falando do governador.
Então, aqui a gente tem os estados, os responsáveis são os governadores, e dentro de cada um desses estados tem os seus respectivos municípios. Olha quantos nós temos dentro do nosso país, né? Podemos observar aqui que onde tem o maior número de cidades está na região sul e sudeste, e também aqui no litoral nordeste, visto que a ocupação do nosso território começou, né, teve início através aqui do oceano, pelos portugueses. Então, como nós já vimos, o nome aqui do governador, do município, do prefeito, vamos falar então sobre essa administração municipal e estadual. Quando a gente fala então estadual, a gente está falando do governador de um estado. Ele possui o maior cargo político da unidade federativa. É ele quem cuida da segurança da população, da construção e manutenção do setor público de hospitais, laboratórios médicos, escolas, universidades. Além disso, ele gerencia a manutenção de rodovias, de estradas, né? Criação de moradias populares. Tudo isso é responsabilidade do governador. Temos aí a questão do Corpo de Bombeiro, que é administrado pelo Poder Público Estadual. O prefeito, então, é aquele que cuida do município, em conjunto com seus assessores e auxiliares. Ele é responsável pelo funcionamento de diversos serviços que diz respeito à cidade. Por exemplo, limpeza, manutenção de ruas, coleta de lixo, manutenção de centros de saúde públicos, manutenção das escolas, creches municipais, gerenciamento da iluminação das ruas, fornecimento de energia elétrica, água, rede de esgoto para as moradias, indústrias e empresas. Nós temos outros representantes da população. Atualmente, o presidente da República é a maior autoridade do país. O governador e os prefeitos são os representantes do poder executivo, que são eleitos pela população. Além deles, há outros representantes, que a gente vai ver agora nesse esquema. Os senadores, que são eles, senador estadual, né, ou do Distrito Federal, que são os representantes responsáveis pelo controle e fiscalização do Poder Executivo. Cada um dos estados brasileiros, além do Distrito Federal, tem direito a eleger 3 senadores. Os deputados, que podem ser estaduais e federais. E os vereadores, que dentro da cidade são responsáveis pela fiscalização das ações do prefeito. Eles que aprovam as leis municipais. Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores formam o chamado poder legislativo, como a gente já viu na unidade anterior. Falando sobre eleições e voto, no Brasil, a população brasileira participa de eleições para eleger seus representantes nos poderes executivo e legislativo. Quando o povo elege seus representantes, as eleições são chamadas de eleições diretas. A escolha do representante é um dos princípios da democracia. O voto, então, ele é secreto, significa que nenhum eleitor é obrigado a revelar em qual candidato ele vota ou que ele deseja votar. E assim, a gente vai falar sobre a participação popular, ou seja, a participação da população, né? Que é necessário acompanhar a atuação dos candidatos eleitos, exigir que suas promessas de campanha sejam cumpridas, né? Tudo em benefício e atendendo às necessidades da comunidade. Temos o plano diretor, que entre as leis municipais é uma das mais importantes,
deve ser elaborado por cada município. Isso é só a nível de informação para vocês, tá? O plano diretor, ele organiza o município, como ele deve crescer e funcionar. Ele também define alguns princípios importantes, como direito à moradia, né, direito ao uso de espaço do município. E as decisões do plano diretor devem ser tomadas considerando a realidade e a necessidade dos moradores. Conselho Municipal, que funciona como organizações para aproximar os governantes da população. Como a gente vê aí, numa reunião, normalmente existem vários conselhos, são eles que podem estar direcionando para uma área, como Conselho da Educação, da Saúde, do Adolescente e assim por diante. A Câmara de Vereadores, todos os projetos em que a população opina e participa são enviados pelo prefeito, e lá esses projetos são discutidos, né, num processo que envolve novamente a população, então é aberta ao público para que haja a participação dessas alterações. Aí vocês têm então as atividades, algumas delas vocês já realizaram, mãos à obra com certeza todos já fizeram, e concluindo essa unidade 4, vimos então que o responsável, né, pelo Estado é o governador, é responsável pela administração, e o município, olha, a gente vê aqui, né, cada município, então, tem como responsável o prefeito, além dos prefeitos e dos governadores, né, o presidente da República, que forma todo esse poder executivo e seus outros representantes, conforme vem apresentando para vocês no esqueminha que tem aí no livro, certo? Muito bem, então, agora vocês vão ter um tempo para que vocês possam fazer essas anotações no caderno, ok? Até mais!